Salve, 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 aqui é o irmão Jorge, evangelista no canal Cristianismo e Judaísmo e Chá, né? Um canal de bênção, um canal de vitória. Você que vai chegando, vai logo dando um like, vai logo apertando o dedinho, movimenta as mãos e prepara o ouvido e o coração, porque coisas boas vai vir para mim e para você neste dia. Eu creio que Deus vai nos iluminar muito na mensagem que temos até aqui, né? Olha, você que está assistindo nosso canal de várias partes do Brasil, fora do Brasil, muito obrigado por assistir nosso canal. Isso é uma grande contribuição que você faz, mas eu quero que você seja mais ativo, né? Quero que você dê um like e dê o seu comentário, tá bom? Tá bom? Muito bem, obrigado. Diga a cidade que você está, que eu vou aqui agradecer. Qual é a mensagem de hoje, irmão Jorge? Eita, meu Deus do céu. Sabe que Deus vem me chamando a atenção com uma mensagem que eu acho que ela é dolorosa. E tem a ver muito com as coisas, os eventos dos nossos dias, que está acontecendo hoje na Terra. É uma mensagem dolorosa demais, né? Eu tenho falado muitos assuntos bons, baseado na Bíblia hebraica. Você sabe disso, né? Você que vem me acompanhando. Eu tenho aqui até o último texto que eu mostrei para os irmãos, né? Olha aqui, é esse mesmo, né? O último texto, começa daqui, falando sobre o mandamento do Shabat, né? Por coincidência, hoje é sábado e eu estou aqui me preparando para essa palavra. Então, o dia é muito especial, o dia que Deus revela, o dia que Deus abre os céus para nos iluminar, para nos ensinar, tá bem? Então veja bem, nós cristãos, a maioria não guarda o Shabat, o sábado, os judeus já guardam. Eu expliquei muita coisa para os irmãos na vez passada, que esse 10º mandamento, eu expliquei nesse texto, vá lá ver o vídeo. O sábado ele é amarrado a Adonai, está lá escrito. Ou seja, o nome de Deus está amarrado ao sábado. Não só Adonai, como seu filho Elohim. Os dois estão amarrados ao sábado. Então, ainda que você não queira guardar o sábado, ainda que você se justifique, mas é impossível. É impossível você se aproximar de Deus se não for pelo sábado. Porque é a única porta, veja, é a única porta de um dia inteiro em que Deus se abre para nós, né? E nos convida a entrar no ambiente dele, a nossa alma e o nosso espírito, desde que o nosso corpo esteja em repouso, guardando o Shabat, né? Amém? Então veja lá, e hoje que é Shabat, no mundo que nós estamos vivendo, em que um presidente de um país se levantou acima de todos os outros países do mundo, quebrando regras internacionais, usando de ditame, impondo sua vontade incondicionalmente, né? Ou ouve o que diz, ou então ele usa de violência, de rapto, de sequestro, né? Você pode dizer assim, o irmão Jorge está falando daquele caso, mas aquela pessoa era má, precisava, né? Eu não estou entrando no mérito de que precisava ou não precisava, se era mal, não estou defendendo ninguém. Mas o que está em jogo são os direitos internacionais, né? E que há uma figura que se levantou com muita arrogância mesmo. E se você for ver, isso tem a ver com a palavra de Deus? Tem, porque a palavra de Deus diz que haverá no tempo do fim um governo com essas expressões, né? Assim, de violência, de arrogância, de soberba. E vou dizer mais, blasfêmia, porque você blasfêmia
quando você ofende outros seus colegas, outros presidentes, a Deus você está ofendendo, porque as autoridades são constituídas por Deus, né? Os presidentes, os governantes, a Bíblia não aconselha você se revoltar contra um governo, ainda que ele seja corrupto, ainda que ele seja perverso. Você deve confiar em Deus que Ele vai tomar as atitudes. Preste bem atenção. Essa explicação que o irmão Jorge está dando agora. Então eu não estou defendendo se foi certo ou foi errado, mas estou mostrando que normas importantes estão sendo violadas. E essa figura que eu comentei agora, ele tomou a riqueza de um país para si, como sendo seu. Nós chamamos, em outras palavras, um assalto, onde ele dá a diretriz que vai vender, que vai pegar o dinheiro, vai usar como quer, em benefício, entre aspas, só que ninguém vai pegar no dinheiro, vai só pegar no que ele quer dar. Então isso aí é um abuso. Nós estamos vivendo um tempo difícil demais, irmão Jorge. Mas o que isso significa? E veja, e essa figura que eu estou citando aqui é amigo profundo de um governante que tem aliança com Adonai e que infelizmente está envolvido em crimes, corrupção e genocídio de um povo que está sendo massacrado. Houve uma interrupção agora, mas continua sendo massacrado. Irmão Jorge, é isso mesmo? Então eu fiz toda essa coberta aqui para você abrir os seus olhos. Aquilo que parece justo não é, né? Olhe mesmo com atenção, porque é claro que nós estamos diante de um mundo transformado, né? Onde a violência banalizou. Morreu agora uma pessoa inocente, né? No país dessa pessoa que eu falei, um homem atirou numa mulher branca dentro do seu país e foi defendido pela autoridade máxima que eu estou citando aqui, como ele fez a coisa certa. Veja onde estamos. Está surgindo inúmeros protestos nesse país por causa dessa violência interna e também externa, porque ele faz tanto dentro como fora do seu país a violência. Por que essa pessoa está tão segura que pode fazer o que está fazendo e nada o é capaz de detê-lo? Por quê? Caiu aqui um objeto, me assustei, mas não foi nada não. Vamos prosseguir, né, essa leitura. Então já temos 8 minutos. Olha que essa mensagem é forte, viu? Precisamos dela, tá certo? Irmãos, só quem não conhece o Senhor nosso Deus, ou quem nunca leu a Bíblia, não sabe que personagens como esse que eu acabei de citar já existiu na Bíblia nos tempos passados, né? Nos dias dos profetas, né? Já houve. Nós temos, por exemplo, Senaqueribe. Senaqueribe, quem não lembra, em português eu estou falando Senaqueribe. Não estou falando em hebraico, na Bíblia hebraica, o nome dele é hebraico. Mas Senaqueribe foi um governo que ameaçou as nações nos seus dias e chegou até Jerusalém, a capital, na cidade de Deus, e ameaçou o governo ali naquele local. Vamos ver essa história? Vamos, para não ficar só nas palavras. Pronto, irmãos, cheguei aqui ao texto de Senaqueribe, Isaías, capítulo 36. Espera aí. Capítulo 36. Nós vamos ler uma narração do profeta Isaías nos seus dias. Vou colocar aqui o microfone. Capítulo 36 diz assim: E aconteceu no ano 10º,
IV do rei Ezequias, em português, Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Ele fez uma devastação. Era um rei mesmo que eu quero essa cidade, tomava. Eu quero esta, tomava. Não tinha cidade que ele não era capaz, com seu poderio militar dos seus dias, suas estratégias de guerra, sua capacidade intelectual de convencer as pessoas a se render. Ele tomava as cidades. Não tinha outro acordo. Ou escuta o que ele diz, ou então vai experimentar o terror que ele é capaz de causar com as suas armas, com o seu cerco, né? Ele é assustador. A campanha bem sucedida de Senaqueribe, que se voltou contra a terra de Judá, a terra do povo de Deus. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque, desde Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, viu? Com um grande exército. A narração é bem clara aqui. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro, narração aqui. Então saiu a ele Eliaquim, as palavras aqui em português, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, né? E Rabsaque lhe disse, aí vai começar uma conversa desse mensageiro do grande rei da Assíria, que vem fazendo uma campanha devastadora e ocupando território do povo de Israel, povo de Judá. É feroz a sua ação militar. Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? E chiapa, mexeu logo aonde? No coração. Onde é que está a tua confiança, Ezequias, né? Bem, posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias que contra mim te rebelas? Em quem você confia contra mim te rebela? Isso é uma autoridade, assim, isso é um orgulho, isso é de quem é muito poderoso mesmo, viu? Para falar dessa forma, né? A soberba, você se rebela contra mim. Que confiança é essa que você tem? Em quem você confia? Você tem que me obedecer. Você tem que me respeitar. Quem manda aqui sou eu. É desse jeito que ele estava falando aqui. Versículo 6. Eis que confias naquele botão de cana quebrada, a saber no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com quem todos os que nele confiam. Ele está dizendo que o rei do Egito era traíra. Você vai confiar naquela cana, você põe a sua mão lá, apoia, ele vai te furar, vai te perfurar, vai te enganar. Você confia naquele homem? Confia em mim. Irmãos, parece que Senaqueribe aqui é
semelhante ao personagem que eu estava falando para vocês agora, que está falando coisas horríveis do mundo. Eu mando, eu quero, eu vou tomar de um jeito ou de outro. O que você tem é meu, é eu que mando no seu território. Eu que digo até onde você tem que ir. Tá desse jeito. Parece que a alma de Senaqueribe, ou o espírito do Senaqueribe, está aliada à alma dessa figura que eu estou falando, nos nossos tempos modernos. Quem é? De quem o irmão Jorge está falando? Você está vendo o noticiário aí? Pois é. Então a Bíblia está mostrando que o mesmo espírito, a mesma alma desse arrogante militar e rei da Síria permeia em nossos dias em algumas autoridades. É fogo, né? Então ele fala assim: você não confia em ninguém, confia em mim. Ora, pois, dá agora reféns ao meu Senhor. Diz assim: mas se me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiro para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros dos cavaleiros? E subi eu agora com o Senhor contra esta terra para destruí-la? Ele subiu para destruir essa terra. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Eita, meu Deus. Esse homem disse que Deus havia dito a ele para subir contra Jerusalém e a destruí-la. Você confia em Deus, que ele está dizendo aqui? Então Deus disse para mim: sobe você, Senaqueribe, contra esta terra e destrói. Está enganando, né? Está dizendo que Deus está do meu lado e não do lado de vocês. Olha, se alguém pegar esse texto aqui e disser assim: bem, então vamos ver. Esse aqui representa a casa de Israel, o reino de Judá. Senaqueribe é a Síria. A Síria se revoltou contra Ezequias, né? Contra parece que saiu da página. Tá aqui. Contra Ezequias, né? Olha, o que acontece? Em nossos tempos hoje, se você olhar bem, o Irã é tido como mal. Mas já expliquei para os irmãos que o Irã, ele representa a Pérsia. E a Pérsia é descrito na Bíblia através do personagem de Ciro, o grande rei que salvou Israel. Então a Pérsia atual, o Irã, salvou Israel em tempos passados. Foram um instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus e libertar a casa de Israel das mãos de Babilônia, que hoje seria o Iraque, né? Preste atenção. Agora nós temos um Senaqueribe no mundo, um que causa terror, que invade, que ataca, que nem pergunta: posso entrar? Vai botando os 2 pés em cima. E eu vou falar para vocês quem é esse personagem atual. Olha, é evidente que nós estamos falando dos EUA, né? Os EUA, né? Essa sigla aqui, ó, ó, tá aqui, EUA, né? Eles têm armas poderosas, um exército avançado, tecnologia de ponta.
instrumentos via satélite de vigilância. Você escolhe o alvo, vai lá certinho, atinge um carro em movimento, atinge. Eles estiveram envolvidos junto com a guerra contra a Palestina, né? Não vou nem falar o nome, mas foi suas armas que destruíram aquela cidade, virou pó ao céu aberto. Estão envolvidos até o pescoço, né? Mais de 60 mil pessoas mortas, milhares de mulheres e crianças. Eles são poderosos demais. Atacaram o Irã, líderes do Irã, atacaram a Síria, atacaram agora a Venezuela, aqui pertinho do Brasil. Raptaram, sequestraram um presidente e sua esposa. Usaram de violência contra esse casal. A esposa desse presidente está muito machucada, com possível fratura. E só a mídia que está no Brasil é financiada por esse país. Por isso ela não fala mal dessa autoridade. Mas nosso canal aqui, Cristianismo e Judaísmo Echad, procura mostrar a luz da palavra de Deus, a verdade que não pode ser escondida. Amém? Pois nós defendemos o reino de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino da Bíblia Sagrada. Tá certo? Muito bem. Então ele reclama. As pessoas confiam muito até em Deus. Mas não é para confiar em Deus, é para confiar em mim, nele. Porque eu tenho poder, eu tenho o exército mais poderoso do mundo. Senaqueribe. Você conhece essa história, né? Então não dá nem pra gente... Mas ele assustava, ele dava medo mesmo. Ele amedrontava. Eu quero só para dar um exemplo, que ele disse para o povo, para Ezequiel, para o povo de Judá em Jerusalém, lá na muralha de Jerusalém, que eles iam beber a urina deles, iriam comer as fezes dele, quando ele cercasse a cidade, de uma tal forma que a comida desapareceria e as pessoas desesperadas iam cometer absurdos para comer. Aí você veja a comparação dessa figura, da alma dessa figura, que já morreu, já está entre os mortos, mas o espírito mal dele está nessa autoridade que eu estava falando agora, porque ele também se comprometeu a dar comida para aquele povo faminto que estava em guerra com Israel, né? Ali no território de Israel. E na hora que as pessoas iam buscar comida, ele dava ordem para atirar em homens, na boca, nas pernas. E as pessoas ficavam com medo de pegar comida. E as pessoas tinham que comer, arriscavam morrer, pegar uma bala. Isso ele fez. Os céus viu e a terra viu. Trouxe um terror sobre o mundo, com apoio dos países da Europa, Inglaterra, Alemanha, a França, a Itália, né? Esses países tudo estavam acobertando essa barbárie a céu aberto, e esse instrumento que esse mesmo país criou, chamado ONU, viu, condenou, mas nada pôde fazer. Nada pôde fazer, porque o poderoso estava mandando, né? Eita, meu Deus do céu, irmão Jorge é forte. Mas então, o nosso Deus, ele já tem uma certa experiência com essas figuras, viu? Como o que aconteceu com o Senaqueribe, né? Nós conhecemos a história. Deus enviou 2 anjos poderosíssimos, matou todo o seu exército numa noite, fez o pobre do Senaqueribe se levantar, voltar para sua terra, e lá ele foi assassinado pelos seus 2 filhos.
Olha como Deus tratou essa figura maléfica, né? Nefasta, que nasceu dentre os filhos dos homens, né? Olha só como Deus tratou. O fim da soberba é de fato a humilhação. Nem mesmo Nabucodonosor, que foi usado por Deus no momento certo, foi poupado quando ele se tornou prepotente demais, né? Então esse é o final da perversidade. É esse o fim. Os ímpios, eles têm um decreto divino, pelas suas impiedades. O fim é o objetivo do Senhor. Amém? Então eu trouxe aqui essa palavra muito curta, muito breve, para nós continuarmos tendo fé, não nos assustemos. Irmão Jorge, mas a Rússia, a China são mal. Olha, podem ser bom agora, mais tarde fica mal, porque o ser humano, quando não obedece a Deus, ele é bom num momento, fica mal no outro, ou ele é mal, e assim por diante. Só a palavra de Deus, só obedecendo a lei de Deus, é que conseguimos ser bons, justos, mais honestos, mais perfeitos. Tem que ter o temor a Deus, amém? Então receba aí essa palavra. Deus prometeu, Deus cumpriu. Livrou Ezequias da mão de Senaqueribe. Deus vai livrar seu povo hoje da mão desse homem prepotente que tem a alma e o espírito de Senaqueribe nos nossos dias atuais, ok? Eita, meu Deus do céu, eu quero ver um like aqui bonito no meu canal, ajude outros a ouvir essa palavra que eu acabei de ler aqui, a história de Senaqueribe e o atual Senaqueribe no cenário mundial. Seus dias estão contados.